Olá, mais uma vez, sétimo ano. Agora, na nossa semana 5 de atividades, né? Nós temos uns textos bem interessantes aqui, tá bom? Então, vamos lá. Semana 5 do PET número 3 da disciplina de ensino religioso. Qual será a nossa habilidade ou nosso objetivo fazendo as atividades dessa semana? Será identificar, exemplificar e discutir o papel e a importância das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos. Então, o tema de hoje, direitos humanos. Então, vamos pensar nessas duas palavrinhas aí já, ó, direitos humanos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema de interesse amplo, ou seja, é de interesse de todos, né, para todo mundo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos ler esses textos agora com bastante atenção, vocês podem ler e reler quantas vezes forem necessário, tá? E fazer as atividades com muita dedicação aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que são direitos humanos? Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a cultura, a profissão, o gênero, a orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, são direitos básicos de todos e assegurados. Apesar de um senso comum acreditar que os direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte só a algumas pessoas, ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Para entender melhor, a gente precisa fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundar no assunto. Então, vamos ler aqui, ó. Mitos e verdades sobre os direitos humanos. Então, mitos, a gente já sabe o que é mito, né? E verdades, a gente sabe o que é uma verdade. Então, bora lá. Número 1. Os direitos humanos não foram criados por alguém, né? Será que não foi criado por alguém ou foi criado? Então, vamos ver. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para isso ou para aquilo, já podemos identificar algo de errado nesse comentário. Os direitos humanos são assegurados a toda e qualquer pessoa. Número 2. Os direitos humanos são universais. Em segundo lugar, a extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm por aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum como direitos humanos só servem para proteger bandidos. Essas frases desse tipo não são corretas, visto que os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos, inclusive para esses que dizem essas frases, né? Alegações
com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos humanos dos réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a tortura ou então o assassinato. Número 3. Os direitos humanos não são uma pessoa. Por último, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mais uma vez, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, está duplamente incorreta, visto que os direitos humanos não são entidades ou pessoas e que eles se estendem a todos, inclusive aos policiais. Como surgiram os direitos humanos? Os primeiros reconhecimentos acerca da necessidade de estabelecer direitos mínimos para os seres humanos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ambos os documentos visavam garantir direitos aos cidadãos do país, destacando-se a igualdade. Esses documentos, porém, eram limitados ainda ao país em que foram escritos e não defendiam o direito de todas as pessoas. Mulheres não possuíam os mesmos direitos que os homens e ainda era aceita a escravidão. Após as barbáries ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs que se formulasse um documento para garantir os direitos das pessoas e evitar outras tragédias como essas. Em um primeiro momento, 50 países ficaram responsáveis por formular o documento, que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Hoje, 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva de a organização fiscalizar e regular o cumprimento dos seres humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Agora, os direitos humanos no Brasil. Há muito o que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil. Em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos em nosso território, por parte dos governos, de agentes de Estado e de empresas. Em segundo lugar, há uma relutância do senso comum também. Geralmente, ele é manipulado por certos meios de comunicação, em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se, inclusive, que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Em terceiro lugar, podemos perceber que personalidades que dedicam as suas vidas a lutar por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas, né? Então, para quem quer saber mais sobre o assunto, como sempre, tem vários links aqui que vocês podem copiar e colar e assistir, tá bom? Então, atividades. Atividade de número 1. Marque a alternativa verdadeira acerca dos direitos humanos. Então, nós temos aqui alternativas A, B, C e D, né? Vocês vão marcar a alternativa verdadeira, né? Que fala, né? Que condiz
aos direitos humanos, tá bom? Número 2. Nessa, nós vamos marcar V para as alternativas verdadeiras, né? E F para as falsas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Vocês vão ler essas alternativas e marcar V para as verdadeiras e F para as falsas, tá bom? Número 3. O trecho a seguir é parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vamos ler. O artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, né? De origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Então, podem ler e reler esses dois artigos, o artigo 1 e 2, quantas vezes forem necessárias para entender melhor, tá bom? Letra A. Você já precisou ou soube de alguma situação em que esses direitos foram desrespeitados? Vocês já presenciaram aí, ou ficou sabendo, de alguma situação em que essas situações de direitos humanos, esses artigos, perdão, foram desrespeitados? Então, vocês vão relatar aí para mim, tá bom? Letra B. Na sua opinião, por que nem sempre esses direitos humanos são respeitados? Então, a gente leu aí, né, que tem muito a questão do senso comum, né? Então, por que esses direitos humanos não são respeitados? Então, vamos pensar e colocar aí, tá joia? Número 4. Você já ouviu falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? Então, vamos saber o que é. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um documento formulado no Brasil, relacionado aos direitos básicos que toda criança deve ter. A figura a seguir apresenta um pequeno resumo do que o documento defende, tá bom? Então, vamos observar essa figura aqui, ó. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que o direito à vida, o direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde, direito ao respeito, direito à liberdade, direito à profissionalização, direito à convivência familiar e comunitária, né? Direito à cultura, direito ao esporte, ao lazer, né? Então, um breve resumo aí, tá bom? Letra A. Todas as crianças e adolescentes têm acesso a esses direitos? Tem ou não tem? Então, coloquem aí, tá? Letra B. Por que você acha que isso acontece? É? Se você pensou bem aqui, nessa letra A, vocês acham que todas as crianças, elas conseguem o acesso, vivem, né? E convivem com esses direitos, né? Se caso não, por que você acha que isso acontece? Por que nem todas as crianças têm esses direitos? Tá bom? Então, escrevam aqui na letra B. C. Escolha um desses direitos e escreva por que ele é importante para as crianças e adolescentes. Vocês vão escolher
um desses direitos e escrever por que que ele é importante, tá bom? Então, alunos, nos encontramos na semana 6, tá bom? Que será a nossa última semana de atividades desse PET de número 3, tá bom? Do terceiro bimestre. Então, nos encontramos lá. Bons estudos!